Você já parou para pensar que o mestrado, doutorado pode ser o próximo passo da sua vida, mesmo sem você saber? Ah, mas Wagner, pós-graduação não é só para quem quer dar aula em faculdade? E a resposta, meu amigo, é não. A pós-graduação ela não é feita apenas para quem quer ser professor, embora, né, como eu vou poder falar no vídeo de hoje, existem muitos benefícios nesse sentido. Bom, mas a ideia aqui é tentar mostrar para você nesse vídeo que tanto o mestrado como o doutorado ele pode ser uma grande oportunidade de ganho de carreira, de vida e de ganhos pessoais, ou seja, o mestrado e o doutorado ele não é somente para quem quer dar. Bom, você também vai perceber no vídeo de hoje que a pós-graduação em stricto sensu ela pode ser muito mais acessível e muito mais estratégica do que você possa imaginar. Mas, na real, por que esse assunto importa? Uma primeira coisa que eu costumo deixar muito claro é que muita gente confunde pós-graduação lato sensu, como é o caso das especializações do MBA, com a pós-graduação em stricto sensu. E aí eu estou falando de mestrado e doutorado. E essa confusão, ela pode te levar a escolhas que não vão se encaixar em nenhum dos teus objetivos de carreira e, consequentemente, isso vai te frustrar. É por isso que entender a estrutura curricular e os requisitos de cada tipo de pós-graduação é essencial para evitar se atrapalhar e, mais do que isso, para garantir que você vai concluir o curso que você está pretendendo com sucesso. Mas antes de explicar a diferença de cada tipo de pós-graduação, eu vou te explicar para quem que a pós-graduação é e para quem que ela funciona, tá? Isso que eu vou falar aqui vai te fazer sair na frente de muita gente. Primeiro, se você quer prestar concurso público, eu não sei se você sabe disso, mas muitos concursos exigem título de mestrado e doutorado para cargos de nível superior e mesmo para aqueles em que você não precisa necessariamente ser mestre ou doutor, se você tem o título de mestrado e doutorado, você pode conquistar até 12 pontos, sair na frente do teu concorrente só porque você tem o título de mestrado e doutorado. Mas não é só. O mestrado e doutorado também pode te ajudar a fazer uma transição de carreira. Então, se você está buscando novas áreas de atuação que exigem conhecimento aprofundado, habilidade de pesquisa, ou mestrado, ou doutorado, ou os dois, vão te ajudar e vão te dar mais insumos para que você possa se destacar na próxima carreira. Vamos imaginar que é o contrário. Você, na verdade, tem a sua carreira, você está bem colocado no mercado, mas você quer crescer, você quer continuar na mesma área de atuação, mas você tem certeza que você pode ganhar mais, que você merece ganhar mais. Nesse caso, tanto o mestrado quanto o doutorado vão servir de comprovação física de expertise na tua área. Eu vou dar, inclusive, um exemplo pessoal. Quando eu fui aprovado no mestrado, antes de ser aprovado, eu havia feito um acordo com o escritório de advocacia que eu trabalhava. Eu disse a eles, olha, eu não tenho condição de pagar o mestrado nesse momento, mas como o mestrado vai trazer um retorno intelectual, porque eu, enquanto advogado, estaria vinculado no escritório, eu sugeri que eles custeassem as mensalidades do mestrado até que eu ganhasse uma bolsa de estudos para pagar as mensalidades. E eu combinei outra coisa, que foi, se eu ganhar a vaga no mestrado e se eu depois ganhar a bolsa, o valor que hoje vocês pagam do mestrado, vocês vão acrescentar no meu salário. Em menos de 6 meses, depois que eu fui aprovado no mestrado, eu ganhei a bolsa e o meu salário no escritório aumentou por volta de 40%. Então vejam que eu não mudei de área, eu estava no escritório, eu tinha poucos meses como advogado no escritório, porque não fazia tanto tempo que eu havia me formado, eu fui aprovado no mestrado, e a partir do momento que eu entrei no mestrado e que eu trouxe um ganho para o escritório, porque eles teriam um advogado, né, com mestrado, com uma expertise maior na área de atuação, isso já virou automaticamente um ganho. Então, isso já mostra como o mestrado também pode impulsionar a tua carreira. Mas o mestrado também é importante para quem? Para quem sonha em ser pesquisador, para quem sonha em contribuir com o avanço de alguma área do conhecimento. Se você quer, por exemplo, trabalhar com pesquisa e inovação, quer desenvolver projetos, quer resolver problemas complexos na tua área de atuação, tudo isso vai te mostrar como o mestrado e o doutorado podem impactar na tua carreira. Tá, mas o que é então isso que a gente chama de pós-graduação stricto sensu? Antes de te explicar essa diferença, deixa eu contar uma curiosidade.
até pouco tempo antes de eu começar a me preparar para o mestrado e para o doutorado, né, mas sobretudo para o mestrado, eu também não entendia muito bem essa diferença entre pós-lato, pós-estricto, MBA, especialização. Muita gente acaba achando que a única coisa que diferencia o mestrado de uma pós é só a carga horária do curso, ou mesmo o tempo de curso. Mas, por exemplo, no meu caso, antes de eu tentar o mestrado, eu tinha me inscrito para uma especialização em processo civil na PUC São Paulo, que durava 2 anos. Daí um professor, que hoje é meu amigo, ele me convidou para tomar um café e perguntou o seguinte: Wagner, por que ao invés de direcionar esse teu tempo numa especialização, por que você já não faz um mestrado? Já que para você os benefícios vão ser maiores, considerando que você quer dar aula, que você gosta de pesquisar, que você quer publicar. E isso foi muito importante para mim, porque eu tinha uma dúvida razoável sobre o que fazer depois da graduação. Eu tinha um interesse em seguir pesquisando, mas não sabia como, né? E isso foi fundamental. Agora, é óbvio que a preparação, as etapas de ingresso, tanto da pós-lato quanto do estricto, são bem diferentes. Mas foi a partir desse estalo que eu comecei a me organizar, e quando eu decidi que eu faria o mestrado, eu decidi desenvolver um método próprio, né? E aí, a partir desse método, né, a gente sabe onde é que eu consegui chegar. Bom, deixa isso de lado. Vamos para as definições entre stricto sensu e lato sensu. Quando a gente fala de pós-graduação stricto sensu, de um senso estrito, específico, a gente está falando de um curso que é voltado para formar pesquisadores e especialistas, que é focado para produzir conhecimento original e promover aprofundamento teórico, mas também prático, tá? E eu sempre falo isso porque nós temos 2 tipos de mestrado e 2 tipos de doutorado, embora o doutorado ainda não seja tão usual. Nós temos o mestrado acadêmico e nós temos o mestrado profissional. Nós temos o doutorado acadêmico e nós temos o doutorado profissional. Vamos falar o que aproxima um do outro. Os requisitos de entrada são o mesmo, a produção de projeto é a mesma. A diferença está no foco. Por quê? Porque o mestrado e o doutorado profissional, eles são voltados para uma questão mais prática do mercado de trabalho, com uma questão de inovação, de soluções práticas. Então são programas mais recentes, mas são programas de pós-graduação estricto que se direcionam para esse caminho, para esse sentido. Não são pessoas que necessariamente querem dar aula, embora elas possam, tá? Porque pouco importa se o seu mestrado é profissional ou acadêmico, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, você também está habilitado a dar aula se esse é o seu objetivo, tá? Mas se você tem um mestrado profissional, um mestrado doutorado, e você quer pontuar num concurso, e você quer pedir um aumento, do mesmo jeito, tem a mesma validade. A diferença é só o foco, tá? O doutorado, seja ele acadêmico, ou seja ele profissional, ele representa o nível, digamos, mais alto da pós-graduação. O foco dele é a pesquisa original. Você vai ter que escrever uma tese, ou seja, um tema com uma abordagem que ninguém nunca desenvolveu, e vai ter que produzir cientificamente para contribuir com o avanço do conhecimento na tua área. Veja, a diferença entre lato e estrito vai depender, portanto, dos teus objetivos, da tua carreira e do tipo de conhecimento que você busca. Agora, após lato sensu, ou seja, de um sentido ampliado, o que ela te proporciona ou no que ela é focada? Ela foca na especialização e atualização profissional. Os cursos têm menor duração, geralmente de 1 ano, 1 ano e meio, e são direcionados para o mercado de trabalho. O formato se destina para quem tem interesse numa aprendizagem de um conteúdo mais objetivo, mais aplicado. É um conteúdo mais, digamos, generalista daquela área do conhecimento. É te dar, digamos, todo o ferramental prático que você precisa para atuar em determinada área. Tanto o MBA quanto a especialização, que são os 2 tipos de pós-graduação, hoje em dia eles podem ser cursados de forma presencial ou à distância. Mestrado, doutorado, embora também possa ser cursado à distância, precisa ser no formato de aulas ao vivo, então é diferente, tá? No caso da pós-lato, as universidades apostam cada vez mais no sentido de inovação, para tentar destacar as necessidades dos profissionais. Agora, para quem que é o mestrado e o doutorado? A pós-graduação stricto sensu vai ser ideal para algumas pessoas. Eu vou só dar alguns exemplos. A pós stricto sensu, ela é direcionada para quem? Para você que é um profissional e quer se destacar no mercado de trabalho.
você quer assumir um cargo de liderança, você quer prestar consultoria, você quer atuar em áreas estratégicas. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atuo com advocacia no consultivo em direito constitucional. E nessa atuação como consultor de direito constitucional, as grandes empresas, aquelas que querem um parecer, um estudo de caso, elas só vão pedir o parecer e estudo de caso de pessoas que têm algum tipo de referência na academia. Por quê? Porque são pessoas que estudaram aquela matéria há muito tempo, que são reconhecidas publicamente como alguém que tem a expertise necessária. E isso vem junto com um mestrado e doutorado. Óbvio que não é automático. Como a gente vai ver, envolve uma série de outras etapas. Mas se você é um profissional e quer se destacar no mercado de trabalho, ser mestre, ser doutor, vai te ajudar a acelerar esse processo. Mas também, para você que é servidor público e quer ascender na carreira, ou quer atuar em área de pesquisa ou no desenvolvimento. Para você que é servidor público, inclusive, fazer um mestrado e doutorado pode consolidar, por exemplo, o teu estágio probatório. Porque você vai mostrar para o órgão que durante o teu estágio de prova no cargo público, você continuou estudando. Você vai trazer acréscimos para o órgão. Você, inclusive, pode ser nomeado a cargos de chefia quando você tem um mestrado e doutorado. Porque isso demonstra maturidade acadêmica. Isso demonstra responsabilidade. Então isso também vai te ajudar, inclusive, a ter aumento de salário no serviço público. Tem cargos públicos que pagam mais, por exemplo, o cargo de professores públicos, que vão te pagar mais acréscimo de salário quando você faz um mestrado e um doutorado. Você que é empreendedor, que é aspirante a empreender, e você quer inovar nos seus negócios, quer criar soluções disruptivas para o mercado. Eu sempre lembro de um exemplo do Shaquille O'Neal, jogador de basquete famoso dos Estados Unidos. Ele, como muita gente sabe, né, ele foi campeão na NBA por vários anos, ganhou vários campeonatos de basquete, e ele conta a história de que quando ele vai numa mesa de negociação sobre os contratos dele ou sobre as empresas dele, as pessoas costumavam deixar de lado, porque achavam que ele era só o esportista, ele era só, digamos, o corpo por trás de todo o negócio. E ele, na verdade, ele tem mestrado. E numa entrevista ele disse que no momento que ele falou que ele tinha mestrado, né, a forma de negociação com outras empresas mudou. Ele começou a criar soluções mais disruptivas na área de atuação dele. Eu não quero ser empreendedor, eu não trabalho com funcionalismo público, eu quero pesquisar, o meu sonho é ser pesquisador. Eu quero viajar, quero publicar artigos, eu quero pesquisar inovações. Sim, meu amigo, o mestrado e doutorado também vai te proporcionar tudo isso. Geralmente, o mestrado e doutorado, ele também é feito para quê? Para que além da sua vida profissional, como advogado, como médico, como arquiteto, você possa aprimorar suas habilidades de ensino. E isso possa te permitir trabalhar em instituições de ensino. Eu não estou falando só de graduação. Você pode dar aula em especialização, você pode ser professor convidado, você pode ser chamado para participar de um curso, você pode criar um curso seu. Tudo isso vai depender da sua expertise. Então, ter um mestrado, ter um doutorado, vai ser uma importante estratégia que vai gerar oportunidades que são indispensáveis para o teu currículo. É um benefício. Imagina, você ser chamado para dar uma palestra e você ser apresentado como um mestre ou como um doutor, formado por uma instituição de ensino prestigiada, e você ser convidado para dar um treinamento na própria instituição, você ser convidado para dar um treinamento na sua própria empresa. Então, tudo isso aprimora demais a tua vida profissional. Eu sempre lembro disso, mas ano passado eu fui convidado para dar aula na Universidade de Salamanca, fazer uma palestra. A universidade que é uma das mais antigas da Europa e do mundo. Então, essa ideia de você ser habilitado para dar aulas com mestrado e doutorado, ela é sim importante, ela é muito boa, mas ela não te habilita só para a sala de aula, ela te habilita a falar em público, ela te habilita a gerir conflitos, ela te habilita a entender pessoas. Então, eu vou te dizer uma coisa muito simples. Teu sonho é dar aula, você é obrigado a fazer um mestrado e doutorado. Eu estou dizendo a nível de graduação, tá? Por quê? Porque o MEC exige que os professores sejam mestres e doutores. Nenhuma instituição de ensino hoje contrata quem não é mestre e doutor. Mas o que eu estou querendo te mostrar é que dar aulas é só uma das coisas, embora seja importante, que envolve o universo do mestrado e doutorado. Só por aqui
vocês conseguem ver que a pós-graduação stricto sensu, ela não é só mais um curso. Ela é um investimento estratégico para você que quer se destacar no mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo e cada vez mais exigente. No momento, mão na massa. Como é que funciona na prática o mestrado e doutorado? Volta lá para a tua graduação. Vamos voltar em alguns termos fundamentais que você precisa conhecer para conquistar o que eu chamo de ponto de virada ou a tua transformação. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: agora eu vou contar para vocês todos os requisitos acadêmicos que um mestrado e um doutorado exige, para você perceber que, embora se exija dedicação, se exija tempo, é plenamente possível fazer o mestrado e doutorado. Primeira observação. Uma das dúvidas mais comuns que surgem sobre as pessoas que vão tentar entrar no mestrado ou no doutorado está relacionada aos requisitos de estrutura curricular que devem ser cumpridos. Por quê? Bom, estrutura curricular envolve questões obrigatórias que eu preciso fazer. Isso envolve planejamento, isso envolve tempo. Então, para que eu saiba se vai ser possível cursar um mestrado ou doutorado, eu preciso entender como é que isso funciona na prática. Em geral, a estrutura curricular do curso, qual basicamente vai se subdividir no que nós chamamos de créditos em disciplinas, créditos em publicações e a aprovação nos chamados exames de qualificação e de depósito final da dissertação ou da tese. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Existe uma estrutura padrão que se aplica em todas as instituições de ensino para que, depois de aprovado, você possa frequentar e concluir o mestrado e doutorado. Da mesma forma como na graduação, tanto no mestrado como no doutorado, você vai ter aulas didáticas, óbvio que num formato diferenciado, mas você vai precisar frequentar essas aulas. E você vai precisar ser aprovado nessas disciplinas que vão ser ministradas, em regra, por professores vinculados ao quadro de professores do programa de pós-graduação. Por isso é que em todos os cursos de mestrado e doutorado, você vai ter que cumprir um primeiro tipo de crédito que é chamado de crédito em disciplinas. Essas disciplinas, por sua vez, podem ser obrigatórias ou facultativas, departamentais ou disciplinas livres. Aqui eu sempre faço uma observação para os meus alunos, que é a seguinte: um dos doutorados que eu fiz foi na USP. E lá na USP existe uma sistemática muito bacana que eu imagino que seja replicada em várias instituições públicas e federais no Brasil inteiro, que é, independentemente do curso que você esteja frequentando, então pós-graduação em Direito, em Medicina, em Arquitetura, você tem uma abertura para cursar algumas disciplinas de forma livre, ou seja, em qualquer área, em qualquer curso, você pode acessar aquela disciplina e você pode cursá-la com a simples aprovação do seu orientador. Isso é muito bacana e muito interessante, por quê? Porque isso vai te permitir um acesso a uma variedade de disciplinas, de temas, de cursos que talvez você não tivesse acesso em outro momento da sua vida. Então você, por exemplo, quer pesquisar sobre direito internacional público. E aí você quer discutir uma questão relativa aos impactos da guerra da Ucrânia e da Rússia. E aí você percebe que tem uma disciplina ministrada no curso de História por professores formados em História que vão falar sobre a formação da Rússia, a formação da Ucrânia e assim por diante, para falar sobre uma questão histórica, ou seja, uma coisa que vai agregar muito para a tua pesquisa, mas sobretudo para a tua formação, né? Então entender isso é importante, até para que você perceba que você não vai estar engessado numa estrutura pura em que você não vai conseguir aprender coisas novas. Muito pelo contrário, o mestrado e doutorado vai te dar essa oportunidade de acessar uma infinidade de temas, de problemas e de questões que talvez fora do mestrado e doutorado você nunca ouviria falar. Onde que eu vou encontrar essas informações, né? Para saber, por exemplo, o que eu preciso cumprir de crédito obrigatório, crédito de qualificação. Geralmente isso vai estar no regimento da instituição ou no regulamento de pós-graduação. A USP, por exemplo, vai colocar, olha, para concluir o mestrado, você precisa cumprir 100 créditos. 32 precisam ser cursados em disciplinas e o restante precisa ser para a elaboração da dissertação. Se você quiser cumprir o doutorado, você precisa cumprir 200 créditos, 32 desses créditos são em disciplinas e o restante para elaboração e defesa da tese. Cada programa vai determinar
qual é a quantidade de créditos necessários para você concluir o seu curso. Seja crédito em disciplina, seja especial, ou mesmo para elaboração da dissertação ou da tese. Mas quando você bater o olho no regimento ou no regulamento da pós e identificar são necessários X créditos em disciplinas, você já vai entender que você vai precisar se matricular numa quantidade específica de disciplinas oferecidas naquele semestre. Detalhe, cada programa também vai definir quantos créditos cada disciplina vai te dar, o que geralmente leva em consideração a carga horária da disciplina do curso, se ela é concentrada, se ela é durante todo o semestre e assim por diante. E aí, de novo, mais uma experiência prática e que foi vivenciada por mim e por outros colegas lá na USP. Geralmente, alguns professores oferecem disciplinas concentradas e que são, inclusive, disciplinas internacionais. Então, no ano passado, teve uma disciplina de Direitos Fundamentais, Estado, Poder e Regulação, que ela foi oferecida metade do tempo, ou seja, 15 dias em São Paulo, e os outros 15 dias, né, ou uma semana, seriam realizados de forma concentrada na Itália. Então existe também a possibilidade de você cumprir uma parte dos seus créditos, a depender de onde você estiver estudando, fora do Brasil. Imagina que bacana você cursar em outro idioma, em outro lugar, uma disciplina que você não frequentaria fora. Porque na pós-graduação, lato sensu, no MBA, isso é muito difícil ou quase impossível só em algumas instituições e em programas específicos, tá? Bom, então, crédito em disciplinas, a gente já sabe, ou já vai identificar, que algumas disciplinas vão ter que ser cursadas durante o semestre. Para você ser aprovado nas disciplinas, tudo isso vai depender do conceito que você vai obter na disciplina. Só para esclarecer, tá? Conceito aqui é sinônimo de nota. Em qualquer curso de pós-graduação estricto, para ser aprovado, você tem que ter as notas A, ou seja, o conceito A, que é excelente, o conceito B, que é bom, ou o conceito C, que é regular. Você só não pode tirar o conceito D, que é abaixo de 6,9, porque senão você reprova, tá? Outra coisa importante. Tem um outro requisito do mestrado e do doutorado que você vai precisar cumprir, que é o chamado estágio docente. Então, estágio docente nada mais é do que a necessidade de você acompanhar um professor da casa, ou seja, do programa que você está vinculado, ou na graduação ou no mestrado, e você vai acompanhar com ele a rotina de um professor universitário para aprimorar as suas habilidades do curso. Ou seja, é uma experiência de imersão do mestrando ou do doutorando em sala de aula. Nessa imersão, você, de novo, vai ter que auxiliar o professor nas atividades do dia a dia para poder cumprir esse requisito. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês é a seguinte: isso não é só um requisito obrigatório, não é só um checklist para a conclusão do mestrado e doutorado. É uma oportunidade de ouro para que você consiga crescer como profissional, como professor, como pesquisador, seja lá qual seja o seu objetivo. E de novo eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Durante o mestrado eu fui estagiário docente de alguns professores. Mas teve um professor que me marcou muito, que é um amigo meu, que é o professor Bruno Lorecini, e o professor Bruno, ele aplicava em sala de aula o que nós chamamos de métodos de ensino participativo, que é atribuir para os alunos a responsabilidade de criar o seu próprio conhecimento a partir de algumas atividades práticas. E aí, quando eu comecei a ajudar o professor Bruno, além, óbvio, de aprender mais sobre a matéria, né, de discutir questões teóricas mais profundas, eu aprendi a gerir pessoas. Porque quem cuidava das atividades práticas era eu. Quem tinha que orientar os alunos, organizá-los, resolver conflitos, apaziguar situações de tensão. Então, a prática da sala de aula, ela também vai te ajudar na tua vida profissional. Por quê? Porque você vai ter que lidar com pessoas. A sala de aula, a docência, ela envolve muito isso. Você tem que desenvolver outras atividades. Não é só as habilidades secas da profissão. Você tem que desenvolver outras habilidades, né? As chamadas soft skills. Então, essa oportunidade me gerou um ganho profissional enorme, porque foi a partir disso que eu consegui ganhar experiência para depois começar a aplicar essas mesmas atividades, esse mesmo método nas minhas disciplinas, na minha sala de aula. E olha que interessante, que é uma coisa que também muita gente deixa de lado.
Se depois que você for estagiário docente nessa instituição, você prestar o processo seletivo para professor, eu tenho certeza absoluta que os outros professores vão lembrar de você nos corredores da sala de aula. Que os alunos vão lembrar de você. E isso, embora não possa garantir a sua aprovação, isso com certeza vai contar positivamente para que você tenha um destaque maior. Isso sem contar as oportunidades profissionais que você pode ter em razão dos contatos que você faz também em sala de aula com os alunos. Cada pessoa gera uma conexão e essa conexão, ela sempre traz resultados muito importantes. Então, por isso que eu sempre falo que o estágio docente é uma oportunidade que vocês não deveriam, em hipótese alguma, deixar de lado. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, que na verdade é uma mina de ouro, não é nem a dica de ouro, é a mina completa e que vai te ajudar muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos chamados grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa são, digamos, os braços dos programas de pós-graduação. Nos grupos, que são organizados sob a liderança de um professor do programa, os alunos que integram o grupo vão desenvolver várias atividades. Eventos acadêmicos, reuniões semanais, mensais, ou de acordo com a orientação do líder. Tudo isso com o objetivo de fomentar a produção acadêmica da pesquisa nos seus mais variados níveis. Quando você, inclusive, é pós-graduando, a maioria das instituições de ensino exige que para que você possa qualificar e defender a tese ou dissertação, você tenha que participar de um grupo de pesquisa. Ou seja, além de ser um requisito obrigatório, o grupo de pesquisa vai te gerar 2 ganhos. O primeiro ganho, e que eu acho que é o mais importante, você vai ter um aprofundamento teórico muito maior do que o que você teria se você não estivesse no grupo de pesquisa. Então, por exemplo, eu já fui vice-líder de um grupo de pesquisa no Mackenzie por mais de 7 anos. Nós realizamos dezenas de eventos científicos, nós publicamos pelo menos 5 livros inclusive que conta com contribuições internacionais, nós fizemos eventos internacionais e nós ganhamos bolsas de financiamento do MAC Pesquisa de mais de R$100 mil. Segunda coisa, e também muito importante, que muita gente não considera. Se você quer entrar no mestrado ou no doutorado, e você já sabe onde você vai prestar, e você já sabe o professor orientador que você quer tentar, participar de um grupo de pesquisa vai potencializar a tua chance de aprovação. Por quê? Porque quando você participa de um grupo de pesquisa da instituição, e você vai prestar o processo seletivo para o mestrado ou para o doutorado, você já é conhecido. A banca examinadora já vai olhar e já vai saber que você está acostumado com a pesquisa, habituado com a pesquisa e mais do que isso, que você tem afinidade temática com os temas que a instituição entende como importantes. Então, gravem essa dica e guardem, né, que é a ideia de você participar de um programa, de um grupo de pesquisa institucional vinculado ao CNPq, vinculado à instituição em que você quer. Tem outra coisa também que é importante no mestrado e doutorado. Além dos créditos em disciplinas, é muito comum, na verdade é obrigatório, que todo programa de mestrado e doutorado, sobretudo para o doutorado, exija que alguns dos créditos sejam cumpridos por vocês em forma de publicações, participação em eventos ou programas de formação e capacitação docente. São os chamados créditos especiais. E isso faz muito sentido. Por quê? Vejam, se o objetivo do programa de mestrado e doutorado é justamente contribuir para o avanço de alguma ciência, vocês vão precisar publicar textos acadêmicos, seja em revistas reconhecidas da área de atuação, seja como capítulo de livro, ou até mesmo participar em eventos acadêmicos, tá? Apresentando resumos expandidos, palestras, não importa. Por que é importante tocar nesse assunto? Que é o que eu sempre falo. Publicar, gente, é muito importante não só para cumprir crédito obrigatório. Publicar é importante porque isso vai te dar um destaque profissional e pessoal gigantesco. Quer um exemplo? Para o vídeo aí, ou abre uma outra aba e continua ouvindo o vídeo. Mas enquanto eu estiver falando aqui, joga o meu nome no Google. Pesquisa Wagner Gondim. E eu tenho certeza que a primeira página do Google e até a segunda vai trazer, em sua maioria, todos os textos, todos os artigos, todos os livros que eu já publiquei. Só para vocês terem uma noção, eu já publiquei 7 livros individuais, já escrevi quase outros 40 livros
publicando capítulos de livro. Já publiquei 17 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, em português e em inglês. E já participei de uma dezena de palestras e já apresentei uma centena de trabalhos. Então, quando você publica, além de você cumprir o requisito acadêmico, você se torna uma referência na área em que você atua. Outras pessoas vão ter acesso ao seu trabalho. Você vai ser citado. E com a citação, outros professores vão te conhecer. Outras pessoas vão te convidar para trabalhos, para eventos, para palestras. Então, a publicação, ela é importante porque além de você cumprir um crédito que vai ser exigido no mestrado ou no doutorado, você está cumprindo um requisito essencial para aprimoramento da sua vida profissional. É importante vocês lembrarem também o seguinte: por que produzir academicamente é importante? Porque é importante para a pós-graduação, ou seja, para o programa que você está vinculado, porque quanto mais publicações e quanto maior a qualidade das publicações de um programa de pós, e aí eu estou falando de alunos, de professores, maior é a nota que a CAPES atribui a esse programa de pós-graduação. Só que no seu caso, mesmo que você ainda seja um graduando, ou esteja na iminência de terminar a graduação, ou tenha acabado a graduação há algum tempo, ou acabou há muito tempo, mas quer voltar para o mercado, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, ter publicações vai ser um fator diferencial para você ingressar no mestrado. E no doutorado vai ser um requisito obrigatório. Então assim, se você não tiver publicação de qualidade, as chances de você ser aprovado no mestrado e no doutorado são muito pequenas. Então por isso que é importante que você entenda desde logo a importância de publicar e de publicar com qualidade, tá? As duas últimas, digamos, etapas que envolvem a participação no processo seletivo do mestrado e doutorado é a ideia da qualificação e da defesa. O que é a qualificação? É uma pré-banca, é uma antecipação da banca final que vai acontecer quando você cumprir todos os requisitos do programa. Então você vai apresentar o projeto de pesquisa, algum capítulo que foi desenvolvido e a banca vai fazer uma avaliação. Você tem que mostrar, né, como que o teu trabalho contribui ou não para determinada área do conhecimento. O tempo para elaborar a tese ou a dissertação também vai depender do programa de mestrado ou doutorado que você vai escolher. E aí, por fim, nós temos uma figura importante na pós-graduação, que é a figura do orientador, né, que vai ser a espécie de guia que vai te ajudar desde a elaboração do projeto até a etapa final. Vejam, eu falei bastante coisa aqui, né? E aí você pode pensar, nossa, Wagner, mas tem exigência, né? Tem. Dá trabalho, né? Óbvio. Mas é completamente possível com organização, e eu não estou falando de organização simples, tá? Eu estou falando de um método. Se você tiver um método, se você seguir um método e você se organizar, é completamente possível não apenas fazer um mestrado e doutorado, mas concluí-lo com excelência. Eu vou dar, de novo, mais um exemplo da minha vida pessoal, porque eu posso falar do que eu vivi. Quando eu fiz o mestrado no Mackenzie, eu trabalhava em média de 14 a 16 horas por dia no escritório. E eu morava a, sei lá, mais de 80 quilômetros de distância, porque eu morava em outro município, aqui em Guarulhos, em São Paulo. E eu precisava vir para São Paulo às 5 da manhã. Eu saía do trabalho às 9, ia para a aula, voltava meio-dia, batia o ponto, almoçava, trabalhava até às 6 da tarde, batia o ponto, ia para o Mackenzie, ficava das 7 às 10, às vezes até às 11, voltava para o escritório, terminava o que precisava terminar, saía por volta de 1 da manhã, 2 da manhã e ia para casa. Foi muito cansativo, foi difícil, mas com organização deu. E eu fui aprovado, a minha dissertação de mestrado foi aprovada com distinção e recomendação de publicação. Eu fiz um primeiro doutorado na PUC, fui aprovado com nota 10 por todos os examinadores. Fiz um segundo doutorado na USP, tirei 10 em todas as disciplinas que eu frequentei e fui aprovado com recomendação de publicação, a tese virou livro e assim por diante. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que passar por isso não é fácil, óbvio que não é, mas é possível. E se você conseguir se organizar, você vai passar e vai passar com todos os méritos possíveis. Agora, você já sabe que a pós-graduação não é fácil, mas ela também não é um bicho de 7 cabeças. E
você pode pensar também que você pode ser a primeira pessoa da tua família a ser um pesquisador fantástico. Ou você pode ganhar até 200% a mais do salário que você ganha hoje. É só lembrar do meu exemplo quando eu passei no mestrado. É só você seguir esses conselhos e essas dicas que eu trouxe nesse vídeo, mas que eu vou continuar trazendo nas próximas semanas. Se você gostou do tema, quer saber mais sobre conquistar a tua vaga de maneira estratégica, me acompanha por aqui, porque eu vou trazer mais conteúdos como esse. E isso é só o começo. Só não esquece, óbvio, de curtir, comentar e salvar o vídeo para você não perder essas dicas. Até logo, tchau!